NFC e contactless. Quando vamos eliminar o dinheiro do dia a dia? Na realidade, a gente está falando aqui muito mais só do que NFC e contactless, que aliás foi muito bem apresentado antes do almoço. Quem chegou agora, ou quem não viu, perdeu. Uma ótima apresentação feita pela ATAR. E nós, inclusive, gostamos tanto que convidamos o líder da ATAR, que está aqui, para, enfim, se juntar a nós nesse painel. Então, nós temos esse plus. Nesse painel, além dos participantes que estão aí descritos, o próprio Orlando vai estar com a gente. Mas, como vocês veem, esse tema fala de algo que vai além só da tecnologia específica de NFC, de contactless. A gente está falando das várias formas de pagar, né? E é por isso que eu resolvi fazer essa introdução, né, para ajudar a situar o tema num nível mais amplo, né? A gente está falando aqui do futuro do dinheiro no Brasil, e dinheiro entendido como as várias formas de pagar, as várias formas, evidentemente, também de receber, né, de transacionar, e o que as novas tecnologias têm a ver com isso, né? Então aqui a gente está abrindo um pouco mais a lente, o espectro, para trazer uma visão que pode ser muito útil para o planejamento estratégico, para o posicionamento, para a redefinição ou confirmação do seu posicionamento, onde você está hoje, ou onde você gostaria de estar no futuro. Enfim, essa é a ideia provocativa para os nossos painelistas, que vão daqui a pouco assumir aqui os seus postos, e o meu papel vai ser perguntar para eles, e eles receberem também as perguntas de vocês, e vou estar apoiando e também aberto para responder alguma pergunta que vocês tenham, que podem ser feitas desde já. Podem me interromper, fazer alguma pergunta, ou guardar as perguntas para o próprio painel, como vocês acharem melhor. Bom, do que a gente está falando? A gente está falando de um país, aliás, antes até de falar dos dados específicos do Brasil, assim, situando quais são as várias formas de pagar usadas no Brasil e no mundo, mas enfim, trazendo para a nossa realidade. Aqui a gente tem desde o dinheiro tradicional, dinheiro em espécie, os vários tipos de cartão, a linha azul, né? Os pré-pagos, qualquer instrumento que você carrega antes para gastar depois, pode ser cartão, pode ser outros instrumentos eletrônicos, o cheque tradicional, outros aqui, ó, só para quem não está com dificuldade de ler, transferência eletrônica, débito automático, boletos, faturas, carnê, fiado e outros dos outros. E tem até um item interessante aí, que é o não monetário. Isso aí é um dado estatístico importante. Muita gente achava que esse pedaço aí era dinheiro, e não é. Ou seja, um exemplo prático, você tem um imóvel próprio, e estatisticamente o IBGE, quando contabiliza, ele considera que se você tem um imóvel próprio, você evidentemente não paga aluguel, mas você teria um aluguel atribuído, isso é o equivalente de um aluguel. Esse é um gasto não monetário nas contas nacionais. E muita gente, como calcula, e nós também calculamos o dinheiro por diferença em relação aos outros meios de pagamento, achava que tudo isso era dinheiro. E não é. Um pedaço importante do dinheiro, na realidade, é gasto não monetário. Como é que é isso em termos de números, né? A gente tem aqui uma visão de 10 anos atrás, 2007, hoje, ou seja, 2017, o ano que passou, fechado, e a gente vai mostrar para frente uma visão de 10 anos para frente, e até, ousadamente, vamos até ao meio do século, ou seja, até 2050, mostrando um dado inédito para o público. A gente já fez isso até para um cliente, ou para alguns clientes que nos pediram especificamente esse tipo de coisa, mas é a primeira vez que a gente vai mostrar isso em público. Então, há 10 anos atrás, a gente tinha aquela pizza lá, mostrando que o dinheiro era praticamente o rei, quase metade, aquela parte verde ali, 45%, era dos gastos das famílias brasileiras, do que se chama consumo privado, aquela parte do PIB, que são os gastos finais das pessoas, era pago com dinheiro vivo. E olha que o segundo, um patamar bem distante, eram os cartões. Essa parte azul aqui, com 18%. O terceiro era cheque, tirando o não monetário lá, o 15%, que é mais ou menos constante e relevante, tá? Como eu expliquei. E o que aconteceu em 10 anos? E tal destaque aqui nessas caixinhas pequenas, que não sei se vocês veem,
Em 10 anos, se fosse resumir a história da troca de meios de pagamento no Brasil, você tem um ganho de 15%, aqui no azul embaixo, saiu de 18 para 33, 15 pontos percentuais cresceram os cartões nesse período, e isso em termos de valor é muito mais, porque está lá em cima o número, o que era 2,9 trilhões de reais, cresceu para quase 4,2 trilhões em termos reais nesse período, ou seja, dados a valores de 2017. E de onde saiu esse ganho de market share, digamos, dos cartões nesse período, nessa década? Saiu principalmente do cheque, que praticamente virou traço. Ele perdeu quase 10 pontos, perdeu 9 pontos percentuais, e do dinheiro, que perdeu 6 pontos nesse período. Assim, essa seria a história da última, o resumo, né, da última década de meios de pagamento no Brasil. De novo, fique à vontade para perguntar, enfim, ou guarde as perguntas para daqui a pouco. Entrando um pouco mais no detalhe sobre esse grande item que é o dinheiro do Brasil. Olha que interessante. Ali a gente viu em termos de pizza, em termos absolutos, perdão, em termos relativos, em percentual. Aqui a gente está vendo em termos, as duas coisas na realidade, os extremos, e no meio, vendo a história do dinheiro em termos de valor. Vocês veem que ele sai lá de 1,3 trilhão em 2007, atinge um máximo de 1,8 trilhões em 2014, quando começa a recessão, e aí é claramente o meio de pagamento que mais sofre com a recessão, porque a maioria, as pessoas que usam o dinheiro são as que foram mais afetadas pelo período recessivo. Então o dinheiro nesse período, vocês veem que cai significativamente, ele vinha crescendo em termos reais a quase 5% ao ano, 4,8%, e nos últimos anos, nos últimos 3 anos, ele caiu uma média de 4% ao ano. E está hoje na casa de 1,6 trilhão. E é isso que explica, então, aquele percentual que sai de 45 para os 39 que a gente tinha mostrado. O contraponto aqui interessante, ou a referência interessante da gente ter, é o caso dos Estados Unidos, ou seja, é o país que inventou o cartão de crédito, é o país que, em princípio, estaria mais à frente dos desenvolvimentos de cartão de crédito, e já foi verdade isso, não é mais. Mas, enfim, o que aconteceu com os Estados Unidos nesse mesmo período? Aqui embaixo. O dinheiro já tinha diminuído tremendamente, ou seja, lá é outra configuração, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas ele era 16% e caiu para 12%, ou seja, parecido em termos de pontos percentuais. O Brasil caiu 6%, os Estados Unidos caiu 4%. Se você transformar isso em pontos percentuais que caem ao ano, só dividir por 10, então um caiu 0,6 pontos a cada ano, o outro caiu 0,4 a cada ano. Vamos ver o que aconteceu com os meios, bom, e daí em valores isso, né? São valores em ordens bem diferentes no Brasil e nos Estados Unidos, né? Em bilhões de reais e aqui embaixo em bilhões de dólares. Mas vamos ver o que aconteceu, bom, um detalhe a mais antes de ver o que aconteceu com os meios eletrônicos. Uma coisa interessante é quando você compara o valor do que é gasto em dinheiro, aquele mesmo número que a gente já mostrou, né, na parte de cima, quando você compara com o saldo do que tem dinheiro num conceito que é divulgado pelo Banco Central, enfim, controlado, que é o PMPP, que é papel moeda em poder do público. Ou seja, todo o dinheiro que está à disposição das pessoas para usar, para gastar, etc. Só que isso é um saldo, e o outro é um fluxo, é o valor das transações. Quando você divide um pelo outro, que é essa conta que está aqui no meio, você tem alguma coisa como a velocidade de circulação da moeda. Ou seja, quanto é que esse saldo em dinheiro girou. E olha como ele está diminuindo esse giro. Ó. Era 11 e atualmente está em 9. Isso é um sinal claro que as pessoas estão usando, não só em termos absolutos estão usando menos dinheiro, como o dinheiro também está girando menos. Está sendo menos utilizado, é um instrumento que tende a ser cada vez menos utilizado. Isso aqui é uma referência mais estrutural, mais importante do que se pode imaginar. Então aqui a gente está, desde o topo do saldo em dinheiro, que foi 187 bilhões,
caiu para casa dos 180 e está se mantendo aí, que era o que ele já tinha atingido em 2013. E não há perspectiva disso aumentar muito. Tá? E aí sim, chegando nos meios eletrônicos de pagamento. Aqui a gente está falando mais especificamente dos cartões, das várias formas de cartões lá, como a gente mostrou. Você vê que é outra história. Fica à vontade. Você tem algum dado relativo a boletos, nesse sentido? A gente tem especificamente lá o share, né, está dentro de outros lá. E aí o boleto dentro daquele outros é mais, a que a gente não trouxe aqui. Mas como uma empresa de consultoria especializada que somos, a gente tem sim. Se te interessar, depois a gente conversa. Então, cartões, né, sai de 18 para 37, 15 pontos percentuais a mais. Só que é uma história que, em termos de valor, olha o que acontece. Ele quase triplica, né, em termos reais, 2,5 vezes, né, sai de 500 e poucos bilhões para 1,3, 1,4 bilhões. E mesmo na crise, ele sofre, sim, ou seja, cresce menos, ou para de crescer e volta a retomar o crescimento aí no último ano, porque ele está substituindo outros meios de pagamento, essencialmente o dinheiro. A grande substituição que aconteceu foi cheque, né, nesse período aí, e para frente tende a ser cada vez mais a substituição do dinheiro vivo, do dinheiro em espécie. A referência dos Estados Unidos sai de 33 para 46, taxa de crescimento menor do que a do Brasil, taxa de crescimento ao ano, esse conceito de CAGR, em inglês quer dizer a taxa composta de crescimento anual. O Brasil está crescendo a quase 10, 9,6, os Estados Unidos está crescendo a 6, mas em termos de taxa percentual, de valor percentual, de pontos percentuais ao ano, é bem parecido. 15 e 13, ou seja, no Brasil a gente está crescendo o share de meio de cartões a uma razão de 1,5 pontos por ano, e nos Estados Unidos 1,3 por ano. Isso dá para a gente extrapolar, só linearmente olhando para frente daria para imaginar o que deve acontecer. Só que o mundo não é linear, né? Ele tem outras características. Bom, isso é só para situar a história dos últimos 10 anos, onde a gente está e o que a gente já fez até agora. E aí, o que o futuro dos meios de pagamento nos reserva? Vai acabar o dinheiro? O celular vai dominar as formas de pagar? Haverá outras formas? A biometria será relevante? Enfim, são várias perguntas que a gente não responde em toda a sua extensão e profundidade aqui, porque não dá tempo, nem é o caso, mas que tem algumas referências que podem ser úteis, né? Eu não vou entrar em todo o detalhe disso, mas está aqui para vocês verem, lerem. Aqui, por exemplo, é a visão, quando se olha para o futuro, de quem defende o dinheiro, e defende porque tem um interesse, evidente, por exemplo, os fabricantes de ATMs, que são os criadores dessa associação, né? A ATMIA, ou ATMIA, sei lá como se fala isso, que é a ATM Industry Association, é o pessoal que quer mais dinheiro. E o que eles dizem aí? O dinheiro é rei, o dinheiro vai existir para sempre, o dinheiro é maravilhoso, o dinheiro resolve um monte de problemas. Então é as frases. E o pessoal que aposta no fim do dinheiro, que é o setor de cartões, né, o setor de tecnologia, provendo infraestrutura para esse setor, diz exatamente o contrário disso. Só que são visões claramente viesadas, né? Eles têm seu ponto de vista que é comprometido. Se a gente sai desse viés e olha o Brasil, e olha o futuro do dinheiro vivo, do dinheiro em espécie, tem uma série de motivos para a gente imaginar que o dinheiro diminua ao longo dos anos no Brasil. Esses aqui são os principais. Aumento da bancarização, incentivos que vêm do governo, em geral, e particularmente do Banco Central, uma cultura também de população mais jovem, que é mais afeita a novas tecnologias, disseminação de novas tecnologias, atingindo a população como um todo, e a própria infraestrutura, o próprio parque de aceitação, que vai melhorando cada vez mais. Tecnologia, que é uma mensagem importante, é apenas um dos elementos, um dos vetores nessa história. Não é o. A gente está num evento aqui chamado Paytech, o foco é falar de tecnologia, mas a tecnologia em si não é o fator de transformação. É um dos fatores que contribuem de modo importante
mas não é o único, nem é decisivo. Tecnologia sem o resto desses fatores, inclusive fatores culturais, fatores que a gente vai até reforçar mais na frente, não faz acontecer. Quantas tecnologias a gente conhece aqui que estão presentes e disponíveis e não viraram ainda realidade, não se transformaram em elementos de transformação social, econômica relevante. E aí a gente tem também aspectos importantes para olhar na contramão disso, porque que o dinheiro ainda tem uma vida longa no Brasil. Mesmo que não seja tão glamouroso quanto são os meios eletrônicos, enfim, meios com mais alta tecnologia, etc. A informalidade é grande, tende a diminuir, mas ainda continuará muito relevante no país. A cultura, principalmente uma cultura que não vê custo no dinheiro, está muito habituada a usar o dinheiro, etc., e ele se junta muito à informalidade e reforça esses aspectos. O fato de ter aceitação obrigatória, né, definida pelo governo e plena, o fato de ter liquidez imediata, enfim, há uma série de fatores que levam a que o dinheiro vivo em espécie ainda seja bastante relevante e que dure no país. Essa é a nossa visão de 10 anos para frente. A gente imagina que mais ou menos aquele mesmo tamanho de ganho, 15 pontos percentuais, né, na realidade é o mesmo aqui, seja obtido pelos meios eletrônicos de pagamento nos próximos 10 anos. Ou seja, se saia de 33% de hoje, dos cartões, e se chega a 48% daqui a 10 anos. Ou seja, quase a metade de todo o valor do que é pago no Brasil como consumo privado. E de onde sairá isso? Essencialmente do dinheiro. Ou seja, a guerra dos últimos 10 anos foi contra o cheque prioritariamente e contra o dinheiro em segundo lugar. A guerra daqui para frente é essencialmente contra o dinheiro. É substituição do dinheiro. E como prometido, a gente mostra aqui a curva, inclusive ano a ano, enfim, sem todo detalhe, mas qual é a nossa visão para o meio do século, ou seja, para 2050. A gente imagina o Brasil num patamar de 62% com os meios eletrônicos, cartões, mobile, essas várias formas de pagar eletrônicas. Numa curva que vocês veem que é mais intensa, né, onde a gente está hoje, depois vai diminuindo a sua taxa de crescimento, a gente está falando de taxa de participação desse meio no total, e o dinheiro continua caindo continuamente, cai mais fortemente no início, é o reverso desse fator, e tende a ficar num patamar mais estável, ou em torno de uns 10%, um pouco menos, a partir daí. A gente está falando de 2050 em 10%, que é mais ou menos o que os Estados Unidos prevêem chegar do dinheiro daqui a alguns anos, a 2025. Né? Então, em termos absolutos, aquilo que já foi, lembram, né? 1,3 trilhão, dinheiro, chegou a 1,8, já caiu para um patamar intermediário aqui, chegar a 1,3 daqui até 2050 não é desprezível, ou seja, percentualmente é pequeno, bem menor, é 10%, mas é muito relevante ainda em termos absolutos. Então, tem espaço ainda para negócios baseados em dinheiro, por incrível que pareça. Acelerando aqui em direção ao fim, é que a gente está falando de um conceito importante, que se a gente valoriza muito hoje um grande instrumento, que é o celular, né? Ele na realidade é parte de uma história, de um processo mais amplo, que a gente podia chamar de desmaterialização. Ou seja, a não necessidade de alguma coisa material. E no limite, o celular é um meio desse processo, é parte de um processo que no limite não vai precisar mais nem do celular, nem de outro device, ao longo do tempo. Ele hoje claramente vem para substituir outras formas e juntar uma série de outras funções, em termos de pagamento, substituir um plástico, aqui no Brasil com chip, em outros países um plástico com tarja, em outros países nem isso, ele pulou direto. Mas ele junta uma série de outras funções, como todos nós sabemos. Aqui a gente está falando o que aconteceu no passado recente, né? Como é que houve essa transição, e o que deve acontecer daqui para o futuro próximo,
né, num processo onde o pagamento se torna cada vez mais invisível. Esse é outro adjetivo importante. Desmaterializado é um, o outro é invisível, ou seja, a sensação de que você não está pagando, é entrar e sair do Uber, como já foi citado aqui, e todo mundo sabe, e que você sabe que você está pagando, mas você não pôs a mão no bolso, não pôs a mão na carteira, não assinou nada, não digitou nenhuma senha, mas você está pagando. E no limite isso pode acontecer sem precisar de nenhum device, nem plástico, nem celular, nem chip embutido na pele, pode ser só um elemento biométrico seu que identifique que você é você. Aqui algumas aplicações do dia a dia que já existem, e isso só tende a crescer, né? Serviços de streaming. Vocês devem saber bem, devem ser usuários de Spotify, de Netflix, etc. Outras aqui internacionais, transporte, como o Uber, que a gente citou aqui agora, e-wallets, né? Carros conectados, eventos, hospedagem, o mundo de refeições e alimentação, enfim, tem um mundo aqui de coisas onde isso que a gente está falando não é promessa, não é possibilidade, não é tendência, já é fato, já existe. Aqui a gente fala de alguns segmentos que claramente tendem a dar o volume e a relevância para essas tendências. Alguma coisa que está na vida das pessoas no dia a dia, como o transporte de massa, metrô, ônibus, né, toda essa atividade onde o uso de pagamento invisível, né, pagamento fluido, um pagamento que não se percebe e que traz uma série de ganhos, é fundamental, e traz um aspecto fundamental que é a aculturação de populações que hoje estão ainda muito apegadas, muito próximas do mundo do dinheiro vivo. Compras automáticas para casa já é um passo mais na frente, mas está aí, já é um fato, e tende a crescer, ser relevante, ou seja, tem a ver com IoT, né, com a internet das coisas, com as máquinas, os equipamentos se autorregulando e definindo ponto de compra, etc. Carros conectados, com toda uma possibilidade aqui de interações, e inclusive pedidos, pagamentos, compras, etc. Aqui um pouco mais de detalhes sobre as tecnologias que estão por trás disso, estão dando base para esse processo. A NFC, como já foi bastante falado aqui no painel anterior, quer dizer, na apresentação anterior, e vai ser bastante falada agora também no nosso painel. A BLE, o Bluetooth Low Energy, muito menos falada, menos conhecida, mas bastante relevante. MST também, que não tem nada a ver, foi falado ontem até, vocês devem lembrar, até foi dito, isso não é o movimento dos sem terras, é o Magnetic Secure Transmission, né? E o QR Code, que já foi falado bastante, hoje de manhã inclusive tivemos um case inteiro sobre isso, é o Quick Response Code. E todo o detalhe aí do que isso significa, agora isso são instrumentos, meios, dentro de um processo mais amplo que está em andamento. Vários fatores que vão alavancar ainda mais esse processo, ou seja, não é só o movimento de tecnologia, você tem mudanças comportamentais, uma nova geração de consumidores mais propensos, mais abertos a isso, você tem uma penetração maior de smartphones, a popularização dos wearables, que a TAR deve gostar muito dessa notícia, né? Quer dizer, notícia não, fato dessa tendência, e ela está engajada nesse processo, e de devices que cada vez mais devem se integrar ao corpo humano, ao invés de serem devices que você põe, enfim, um anel, pulseira, óculos, qualquer coisa. A tendência é isso, se integrar de alguma maneira. A IoT, como já mencionei, e a biometria, com possibilidades que vão muito além do controle de acesso ou autenticação de identidade. Quer dizer, podem ser instrumentos transacionais plenos, você não precisar de nenhum device adicional. Também tem várias barreiras que precisam ser superadas, os aspectos de risco, de segurança, fraude, o aspecto da desvinculação de marca, quer dizer, você perde o contato, a tangibilização com a marca que está no plástico, que está no sticker, etc., enfim, está lá mais visível, mais destacada, quando você está no instrumento eletrônico ou nenhum instrumento. Na biometria você não tem essa ligação de marca tão perceptível.
outros serviços que podem se integrar, fidelização, seguros, etc. Tem um mundo aqui de possibilidades. A própria carência de infraestrutura que nós temos aqui no país, enfim, e que é séria nesse processo, e a usabilidade, ou seja, se isso tiver fricção, se trouxer barreiras, se tiver dificuldade, vai ser deixado de lado. Você tem que trazer melhoria no processo, tem que trazer mais agilidade, mais conveniência, mais facilidade. E aqui um conceito interessante, que talvez, pensando um pouquinho, isso não, mas é óbvio, né? Mas não é tão óbvio antes de você ver. O fato de você ter alguns países, como o caso dos Estados Unidos, que lideraram a criação do cartão, etc., e do Brasil, que foi assim, o primeiro e mais relevante país do mundo a adotar o chip nos cartões, e hoje ainda é o maior país do mundo com chip em cartões, isso que é positivo, isso que traz um aspecto de inovação, de estar na frente, de avançar, ao mesmo tempo traz uma restrição. Porque quando você dá um passo tão grande como esse, você tende a ter dificuldade de dar o próximo passo. Porque você está apegado a alguma coisa que você já fez, que custou caro, que envolveu grandes investimentos, que envolve uma cultura que foi modificada e que se adaptou, e aí a tendência é você ter dificuldades de fazer o que, por exemplo, um país pobre, como o Quênia e outros países, Uganda e outros países da África, estão fazendo com mobile. Eles estão dando um salto direto para mobile, não tinha nem banco, e estão indo usar o celular como instrumento de pagamento, recebimento e transferência, como a China, que está fazendo algo parecido. Não é exatamente a mesma realidade da África, mas é claramente um salto no futuro, e alguma coisa onde o cartão não estava tão forte, tão presente, tão relevante, quanto já está no Brasil, quanto já está nos Estados Unidos. Na China, por exemplo, você tem alguma coisa que, como o WeChat, como uma referência, que não só é um exemplo dessa rápida desmaterialização, mas é uma referência também de integração de funções. O WeChat é tudo isso que está aí e muito mais. Quer dizer, você tem a vida social, você tem redes sociais, você tem transferência de recursos, táxi, transporte, pagamentos de cartão de crédito, tudo isso. E chegando mais. É impressionante essa capacidade de integrar, de juntar, de fazer acontecer uma série de soluções em canais integrados. O posicionamento, inclusive, do WeChat é dessa maneira, né? Quer dizer, WeChat Pays, aí embaixo, points the way, from mere payment, de simples pagamento, né, para canais de interação com o cliente. Essa é a ideia, uma ideia muito mais ampla e mais integradora. E aqui o quadro do market share dos vários meios de pagamento, quer dizer, o absoluto e o share dos vários meios de pagamento na China, com dados reais aqui até 2016 e estimativas de 2017 em diante, não são nossas, estão aí as fontes, Banco Mundial e outras entidades, que mostra claramente que o dinheiro está perdendo espaço para os meios novos, né, que tem a ver com internet e mobile. Os cartões pararam de crescer e vêm caindo devagar, mas tendem a perder share para esses novos meios de pagar, baseados, enfim, QR Codes em empresas não bancárias, inclusive, como o Chat, Alipay, etc. Concluindo, a gente pode constatar que os meios de pagamento já evoluíram muito, né, ao longo da história, e que eles incorporaram em vários formatos e tecnologias, sempre procurando responder, né, às necessidades dos usuários, dos consumidores e também a iniciativas dos provedores, né, os bancos, os lojistas, etc. Atualmente estão tendo mais um salto qualitativo, que envolve esses vários aspectos que a gente mostrou: mobilidade, invisibilidade, desmaterialização, integração, e isso é só mais um passo nessa longa jornada de evolução. Difícil fica pegar a próxima onda, porque tem o peso dos investimentos já feitos, tem o peso da cultura, e quem entra no jogo sem esse peso do passado tem uma facilidade maior de dar um salto em relação ao futuro, de fazer esse leapfrog, né? Então essa é a mensagem final, que é só a abertura do painel que a gente vai ter agora. Isso era só para aquecer, para vocês não dormirem, e agora a gente vai para a parte que realmente interessa. Muito obrigado.